Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A meditação da palavra hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Depois disso, teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos e a teu respeito, e a eles levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte mais alto, muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, somente a ele prestarás culto. Então o diabo deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como o Frei Gilson diz, esse evangelho, Jesus, ele se submete às tentações para nos ensinar lições. Quais são as lições que Jesus ele vem nos ensinar? Frei Gilson, ele dizia que Jesus ele se submete às tentações do diabo para vencer as tentações, ou seja, Jesus aqui ele nos ensina a vencer as tentações. Porque Jesus ele foi tentado 3 vezes de várias formas, e todas essas vezes Jesus ele conseguiu vencer. Então aqui Jesus ele está mostrando para nós que nós também somos capazes de vencer as tentações na nossa vida. E Frei Gilson, ele dizia também que Jesus ele se submete às tentações do demônio para que nós aprendamos também a resistir às tentações. Aqui Jesus ele resistiu cada uma delas, Cada vez que o diabo tentava derrubar Jesus, ele resistia, porque Jesus ele tinha um propósito, um propósito de salvação para a nossa vida. E ele sabia que Deus ele tinha algo na vida de Jesus e ele deveria a ele obediência. Então, através dessa obediência, Jesus ele conseguiu vencer, Ele conseguiu resistir a essas tentações. E o Frei Jesus ele dizia também que nós não temos como nos livrar das tentações. Por quê? Porque a tentação ela sempre vai existir na nossa vida, principalmente nós que estamos tentando buscar o reino de Deus, principalmente nós que estamos tentando caminhar na vontade de Deus, Nós seremos tentados de várias formas também, Assim como Jesus foi tentado, nós também vamos ser tentados, A única diferença é que Jesus ele não tinha o pecado, a marca do pecado, e nós temos essa marca. E nós mais ainda seremos tentados para que a gente caia na tentação, para que a gente caia na sedução do maligno. E Jesus diz também que nesse evangelho, Jesus ele vem nos ensinar como vencer as tentações, O Frei Gilson, ele dizia que Jesus ele nos ensina através desse evangelho que nós vencemos as tentações através da oração, A oração muitas vezes é quem vai fazer com que nós vençamos as tentações na nossa vida. E Frei Gilson, ele também dizia que Jesus ele nos ensina através desse evangelho a vencer as tentações através do jejum, Como a gente sabe que aqui Jesus ele passou 40 dias com fome, 40 dias com sede, E foi isso também que ajudou com que Jesus vencesse aquela tentação. E também Jesus ele nos ensina a ser vigilantes, Que nós também aprendamos com Jesus a vigiar, a saber qual o momento, que o demônio ele nos tenta, Porque a gente sabe quando o demônio ele está nos tentando, porque quando nós queremos fazer algo de errado e a gente sabe que aquilo não é a vontade de Deus, então é nessa parte que a gente deve se vigiar. E também nós devemos, assim como Jesus, vencer a tentação através da palavra de Deus, buscar o conhecimento da palavra de Deus, porque através da palavra nós também expulsaremos o demônio da nossa vida. E por último, nós temos que ter confiança em Deus. Se nós não confiarmos em Deus, se nós não buscarmos essa confiança, nós nunca venceremos as tentações do maligno.
né? Que a gente possa aprender a ter confiança no Senhor, que a gente possa aprender que o Senhor, ele nos dá força, que o Senhor, ele nos torna capaz de vencer qualquer tentação do maligno. Basta a gente querer, basta a gente buscar e basta a gente se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.